Graças a Deus, obrigado pela gentileza de ter ficado em pé. Gente, nós estamos numa série de mensagens chamadas aqui de quem é o seu coração. Nós estamos falando nesse tempo sobre generosidade bíblica e prosperidade bíblica. Nós estamos falando sobre isso durante esses dias. É a segunda semana que nós estamos falando sobre esse tema. A última série que nós ministramos sobre escatologia, final dos tempos, e nós aqui na nossa casa, nós prezamos por ministrar a Bíblia como um todo, ensinar a igreja em todos os aspectos, e hoje nós estamos falando especificamente sobre prosperidade bíblica e generosidade bíblica. Sabe, semana passada eu ministrei uma palavra aqui, quem estava aqui semana passada? Muito bom, glória a Deus. Eu preguei uma mensagem aqui sobre o tema É Tudo Sobre o Coração. E eu trouxe uma reflexão aqui de como a motivação do nosso coração e a nossa confiança em Deus pode determinar a nossa vida. Algo que eu disse muito forte aqui, que tive muito feedback durante a semana, é que é impossível agradar a Deus e não ser abençoado. Sabe, é impossível agradar a Deus e não ser protegido. É impossível agradar a Deus e não estarmos debaixo da boa mão e potente mão do Senhor. Amém, igreja? Foi algo que nós trouxemos aqui, uma reflexão para vocês. E algo que eu fiquei muito feliz foi que nós iniciamos também a questão da generosidade bíblica, e eu vi muitos de vocês trazendo a oferta de vocês para nós abençoarmos as instituições que nós se propusemos a abençoar nesse final de ano. Então, isso mostra que a nossa igreja é uma igreja generosa, uma igreja fiel além de ser fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, é uma igreja generosa que faz transbordar. Algo que ministramos aqui foi o texto da palavra de Deus, que Deus nos daria uma medida calcada, sacudida e transbordante. Quem se lembra? E Deus está refletindo isso na vida e na história de vocês. Amém? Sabe, hoje eu queria dizer para vocês, antes de entrar na mensagem, que é através da sua fidelidade a Deus, através dos seus dízimos, através das suas ofertas, como o pastor Sandro trouxe aqui, é que nós podemos manter o nosso templo, que nós podemos cuidar das nossas crianças do mundo ok, é através da sua fidelidade a Deus que nós podemos fazer uma festa para os nossos voluntários, que servem com tanto amor durante todo o ano a nossa igreja, e ao final do ano nós podemos presenteá-los dessa forma, celebrarmos juntos uma festa totalmente grátis para eles, estarmos juntos, estarmos reunidos como igreja, amém? E através da sua generosidade, nós podemos sempre honrar aqueles que estão conosco. Mas hoje, eu quero ministrar uma palavra para você a respeito também do tema de ser generoso. E na verdade, o título da mensagem hoje é uma pergunta. E a pergunta é: eu sou generoso? Fica essa pergunta para nós refletirmos enquanto nós ministramos essa palavra. Amém? Nós iremos falar sobre isso hoje. E o texto que nós iremos ler hoje é um texto que eu gosto muito da palavra de Deus. Para mim é um texto de adoração genuína e entrega absoluta. Esse texto que nós iremos ler a respeito do texto base dessa mensagem. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 1 ao 8, nos diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa. Quantos dias, igreja? 6 dias antes da Páscoa. 4 dias antes de Jesus morrer, certo? 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta, sua irmã, servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou uma litra de nardo puro, que era de um perfume muito caro. Ela derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa encheu-se da fragrância do perfume.
Entretanto, um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, disse: por que esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas faz essa pergunta. E ele afirma: seriam 300 denários. Ele não falou isso, e aí o texto, João, acaba concluindo o texto dizendo: ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar aquilo que nela era colocado. Jesus então responde Judas: deixe-a em paz. Ela guardou esse perfume para o dia da preparação do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim nem sempre terão. Feche seus olhos por um minuto. Doce amado Espírito Santo, eu te agradeço pela sua presença aqui. Nós sentimos o Senhor durante os nossos momentos de oração, momento de adoração a Ti, momento de generosidade. Deus, obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui nessa casa. Obrigado por esse ato hoje do batismo, trazer, ó Deus, os Teus filhos até a sua casa. Senhor, obrigado por tudo. Esta é a Tua palavra e eu peço ao Senhor agora, uma palavra direcionada para a sua igreja. Que no nome de Jesus a sua igreja seja edificada através dessa palavra. Onde cair essa semente, que essa semente germine no coração dos Teus filhos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo. Nós te amamos. Sabe, nós estamos diante de um texto, de uma adoração genuína a Jesus. E muito mais do que isso, nós estamos diante de uma das maiores expressões de generosidade descrita no Novo Testamento. Sabe, o que acontece é que nós vamos, ao ler esse texto, algumas perguntas ficam ao ar e eu queria refletir sobre essas perguntas com vocês. Algo que veio ao meu coração a primeira pergunta é: por que Maria daria um presente tão extravagante a Jesus? Por que Maria daria um presente tão extravagante? E a segunda pergunta é: por que isso incomodou tanto Judas Iscariotes? Duas perguntas. Quero deixar para a nossa reflexão hoje. Por que Maria ofertou esse presente e por que Judas se indignou com isso? Nesse texto, na verdade, nós vemos dois tipos de corações. Sabe? Um coração egoísta e um coração generoso. E aí já fica a pergunta para mim e para você hoje. Qual é o coração que está dominando a sua vida hoje? Um coração egoísta ou um coração generoso? Por isso nós vamos ver alguns princípios da generosidade. E o primeiro princípio que eu queria ver com vocês hoje é o inimigo da generosidade. Sabe, o inimigo da generosidade não é uma pessoa, por mais que ele esteja representado aqui, nesse momento, como Judas Iscariotes. Mas, na verdade, o maior inimigo da generosidade é o egoísmo. Todo ser humano nasce com isso dentro do seu coração, um coração muitas vezes egoísta. E por isso é muito claro nós vermos isso através das crianças. As crianças, quando não entendem ainda, elas querem sempre tudo para elas. Todas as coisas elas dizem que é delas. Não, é tudo meu, é tudo para mim. E muito dificilmente é ensinar esse princípio às crianças. Quem está entendendo? É verdade ou não é? É difícil de ensinar isso aos nossos filhos. Eu tenho uma filha de 14 anos, foi uma fase que nós passamos durante um tempo. Porém, quando nós atingimos essa maturidade, a maturidade da fase adulta, é natural que as coisas começam a mudar. E esse sentimento de egoísmo se torna um pouco mais controlável. Ou seja, eu tenho um lanche aqui, mas eu não queria muito repartir com a minha esposa, com o meu amigo, com a minha amiga. Mas, enfim, né?
eu preciso fazer essa social, porque às vezes ela vai compartilhar comigo também, ele vai compartilhar comigo, ou seja, a gente acaba cedendo um pouco mais, por conta que nós fomos aprendendo isso durante um tempo. E por mais que nós não estejamos gostando que as pessoas estão mexendo naquilo que é nosso, nós acabamos tolerando. Mas o que eu aprendo aqui sobre esse texto é que Deus quer que nós atingimos a maturidade espiritual e deixemos qualquer sentimento egoísta de lado. Ou seja, Deus espera que nós superemos o egoísmo como adultos espirituais, como pessoas maduras. E aqui entra um princípio bíblico que muitos não aceitam, ou até mesmo duvidam. Sabe qual é? O princípio das primícias. E eu quero falar um pouquinho sobre isso. Separar o primeiro para o Senhor. Assim como nós ensinamos a semana passada aqui, falando sobre Abel e Caim. Mas olha o que Provérbios, capítulo 3, versículo 9, nos diz. Honre o Senhor com os seus recursos e com a primícia de todas as suas colheitas. Ou seja, honrar ao Senhor é fazer um pouco mais, é estar disposto a honrar Ele com o quê? Com os nossos recursos e com as primícias. Separar as primícias é separar o primeiro, é separar aquilo que é o melhor da colheita, é o que o texto está dizendo. Naquela época, quando Salomão escreve isso, não era comum ter-se dinheiro como temos hoje, mas o povo colhia as suas colheitas e levava como oferta a Deus, como princípio de primícias, a Deus no templo. Quem está entendendo? Amém? E assim como Abel oferece a melhor oferta, como explicamos semana passada, assim também Salomão recomenda que nós separamos o nosso melhor a Deus. E você vai entender onde que eu quero chegar. Agora veja, há uma promessa após nós honrarmos a Deus. Provérbios capítulo 3, versículo 9 diz: honre o Senhor com as primícias. Porém, depois dele falar isso, tem o versículo 10 que vai nos dizer: os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus lagares transbordarão de vinho. Sabe o que eu estou entendendo sobre o texto? Quando eu honro a Deus em primeiro lugar, sabe o que acontece? Deus não deixa faltar o pão sobre a minha mesa, mas também não deixa faltar a alegria sobre a minha casa. Não deixa faltar a alegria sobre a minha casa, por quê? Porque o pão é representado pelas primícias aqui, pelos lagares, pelos celeiros cheios, e a alegria é representada pelos lagares de vinho, ou seja, sustento e alegria. Deus completa a nossa vida, faz com que nossa vida seja completa. Amém? Mas para nós vivermos a promessa, é necessário nós cumprirmos princípio. Por isso que antes de ter uma promessa, ele diz: honre o Senhor com os seus recursos e com as primícias de todas as suas colheitas. Ou seja, é impossível viver uma promessa de Deus sem cumprirmos princípios bíblicos, sem estarmos rendidos totalmente a nossa vida a Ele. Sabe, muitos cristãos não acreditam no princípio dos dízimos e das ofertas. E você acreditando ou não, esse é um princípio estabelecido por Deus antes mesmo da lei e até depois da lei de Moisés, quando Jesus veio para a terra. E veja comigo, Gênesis capítulo 14, versículo 18 ao 20. Isso aconteceu aproximadamente 800 anos antes de Jesus vir. Certo? Então Melquisedeque, rei de Salém, 2000 anos antes de Jesus vir. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas suas mãos. E a conclusão do versículo é: então Abraão lhe deu o dízimo de tudo.
Antes da lei, antes de se formar a lei mosaica, Deus já tinha estabelecido esse princípio já estava cravado no coração de Abraão. E depois da lei, Jesus complementa algo falando sobre isso. Mateus 23, vai nos dizer um texto assim, ó, Jesus dizendo: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Ou seja, está meio estranho aqui, mas ele vai complementar. Mas tem negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas e não negligenciar aquelas. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês têm que praticar justiça, misericórdia e fidelidade. Porém, não podem negligenciar as primeiras que ele havia falado. O que ele começou dizendo: ai de vocês, mestres da lei, pois dão o dízimo. Ou seja, não podemos negligenciar esse princípio. Certo? Quem está entendendo a mensagem? Ou seja, independente do que você acredite, se você acredita nesse princípio ou não, esse é um princípio eterno. E por que Deus estabelece isso para o homem? Por que Deus traz essa realidade ao homem? Porque Deus sabe que a tendência do coração do homem é sempre ser egoísta e querer tudo para ele. O princípio de separar o primeiro, o melhor para Deus, é justamente para tratar o nosso coração. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa da sua oferta, mas Ele precisa cuidar do seu coração e das intenções que tem dentro dele. E é por isso que nós precisamos ensinar sobre isso. É uma forma de Deus ensinar o seu povo. Se isso não fosse importante na Bíblia, não estaria registrado. Entendam sobre isso. Portanto, quanto ao dízimo, sempre nós teremos duas opções. Isso aqui eu aprendi, foi muito difícil para mim aprender. Ser fiel a Deus e permitir a Ele que Ele seja o primeiro em nossa vida, ou não ser fiel por medo do que a igreja fará com o meu dinheiro. E aqui entra aquilo que muitas vezes acontece quando nós vamos devolver algo para o Senhor, as nossas primícias. Nosso coração sabe como fica? Mas o que vão fazer com o meu dinheiro? O que vão fazer com o recurso que eu vou depositar aqui? Sabe, eu acho que eu vou dar um pouquinho aqui, outro pouquinho para aquela instituição de caridade, vou levar ali em outro lugar um pouquinho de dinheiro, vou dividir o meu dízimo. Sabe, o dízimo é um princípio bíblico que você deve cumprir no lugar onde você adora a Deus. O povo levava os seus dízimos no lugar de adoração. Você pode fazer uma oferta generosa, como nós estamos fazendo nesse tempo, para essas instituições, mas o dízimo é do Senhor, é da parte de Deus. Estão entendendo, igreja? Estou pregando aqui, gente, literalmente para cristãos. Você que nos visita, fica muito à vontade. Nós estamos ensinando esse princípio porque nós ensinamos a palavra de Deus como um todo, amém? Sei que nós temos bastante visitantes hoje. Porém, o que acontece? O que eu aprendi durante todos esses anos? Quando eu mesmo não pratiquei o princípio de ser dizimista, e eu contei essa história para vocês semana passada. Eu aprendi que o dízimo você entrega a Deus ou ao diabo. E a escolha é sempre sua. Como assim, pastor? Sim, se você entrega a Deus, Ele te provê proteção. Porém, se você não entrega ao Senhor, o devorador vem e não toma só os seus 10% que nós falamos, porque dízimo quer dizer a 10ª parte, ok? No grego é isso que diz a palavra. Ou seja, de uma forma ou de outra, algo acontece. Eu preferi um dia voltar os meus caminhos para o Senhor e ser fiel a Ele integralmente na minha vida, depois de ter quebrado, depois de ter negligenciado esse princípio. Nós estamos ensinando sobre isso justamente, intencionalmente, para que você não precise passar por isso. Muitos anos atrás eu passei por essa história. Talvez você tenha ouvido semana passada. Agora, voltando em João 12, e o texto que nós lemos no início,
o pensamento de Judas parecia ser um pensamento puro, não é verdade, igreja? Você poderia não ter derrubado esse perfume aos pés de Jesus e ter dado aos pobres. Sabe, se preocupar com os pobres e as viúvas realmente é um princípio da palavra. Mas a verdade, a intenção do coração de Judas nunca foi essa. Olha o que o texto revela, João, capítulo 12, versículos 5 e 6 diz assim: por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Judas perguntando. Seriam 300 denários. Ele não falou isso, Judas não falou isso, por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão e sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. É uma afirmação, é algo que o texto está nos ensinando, é algo que o texto está mostrando o que acontecia. A intenção de Judas nunca foi os pobres, e sim o egoísmo de sempre querer mais. E por que ele queria mais, pastor? Porque o texto está dizendo que ele era ladrão desde o princípio. Sabe o que eu aprendo? A intenção do coração é revelada quando confrontada com a verdade da palavra. A intenção do coração de Judas é revelada quando ele se encontra, revela aquilo que ele tinha no seu coração, e Jesus debate com ele e diz para ele: os pobres vocês sempre terão com vocês, deixe que ela faça o melhor para mim. E é sobre isso que nós precisamos nos atentar, sobre aquilo que está dentro do nosso coração. Por isso que nós pregamos aqui a verdade. Nós estamos falando aqui de todos os assuntos, inclusive sobre esse generosidade nesse momento. Nós falamos sobre pecado, nós falamos sobre a volta de Jesus, nós falamos sobre vida financeira, nós falamos sobre prosperidade, nós falamos sobre batismo com o Espírito Santo, mas nós também falamos sobre generosidade. Nós também falamos sobre fidelidade a Deus. Para o quê? Para o pastor ir bem, para a igreja ir bem? Não, mas para a igreja ir bem. Para o povo de Deus ter saúde financeira. Não é uma troca, gente, mas é um princípio que nós precisamos cumprir. Agora veja, você não precisa levantar as mãos, mas quem já viu ou ouviu alguém pensando assim, ó, sabe, esse fulano tem tanto dinheiro, ele podia pegar aqui um pouquinho dos seus recursos e doar aos pobres. Ou doar àquela família que tanto precisa. Não é um sentimento, não é uma frase parecida com o que Judas disse lá no passado? Parece que é meio comum a gente ouvir nos nossos dias hoje. Ou, esse fulano tem tanto dinheiro, ele podia pegar um pouco dos seus recursos e doar para as crianças carentes. Podia dividir os seus recursos com os pobres, sabe? Mas a pergunta que fica aqui, se nós estamos falando do nosso coração, a pergunta que fica é: se eu e você estivéssemos no lugar dessa pessoa que tem bastante dinheiro, o que nós faríamos com o nosso dinheiro? Qual seria o nosso comportamento? O que nós faríamos? Sabe, há um princípio na palavra de Deus que diz, Lucas 16, versículo 10, diz assim: quem é fiel no pouco é também fiel no muito. Quem não consegue ser fiel no pouco, tampouco será no muito. Ou seja, se enquanto eu não tenho muitos recursos, se enquanto eu não tenho muitas condições financeiras, enquanto eu não tenho muito dinheiro, eu não consigo ser fiel, tampouco eu serei quando eu for bem-sucedido. Por quê? Porque está dentro do meu coração, está dentro da minha alma, isso está enraizado dentro de mim. Se eu não consigo ser generoso no pouco, tampouco serei no muito. É a palavra de Deus que está dizendo. Sabe, Judas nunca teve o interesse pelos pobres. A intenção dele sempre foi se apossar do recurso daquelas ofertas. Por isso ele critica essa extravagância de Maria. E a atitude de Judas é a mesma que eu e você, se nós estivéssemos aqui. Eu acho que ninguém teria essa coragem, mas é a mesma atitude que se nós estivéssemos aqui no culto hoje, e ao recolher as ofertas no final do culto, o que ia acontecer? Nós passarmos e pegarmos uma oferta. Judas estava fazendo isso, sabe? Mas da mesma forma que Judas fazia isso diante da bolsa de Jesus,
O que acontece muitas vezes? Nós não fazemos isso nos dias de hoje, mas a partir do momento que nós negligenciamos o princípio, a Bíblia fala que nós estamos praticando as mesmas coisas. Malaquias 3, capítulo 3, versículo 9, diz assim: pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos, Senhor? E o Senhor diz: nos dízimos e nas ofertas. Nos dízimos e nas ofertas. Sabe, o dízimo é a 10ª parte, é a primeira parte que você separa para entregar a Deus. É aquilo que você separa de melhor. Sabe, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês aqui. Sabendo que Judas era um ladrão, pensando sobre isso, quem foi que chamou Judas para estar com Jesus? Foram os discípulos? Foi um amigo de um amigo que chamou para caminhar com Jesus? O próprio Jesus chama Judas para caminhar com ele. E o porquê isso, pastor? Judas era um dos 12. E além de caminhar com Jesus, em algum momento Jesus conhecia o coração dele. E ele dá a oportunidade, ainda assim, dele cuidar da bolsa de ofertas. Meu Deus, que loucura isso, né? Uma pessoa que tinha um problema nessa área, ainda ele é confiado a cuidar dessa área que ele tinha essa debilidade. E algo que eu aprendo sobre isso com Jesus é que Jesus sempre vai nos dar a oportunidade de crescer nas áreas que são uma debilidade para nós. Judas teve essa oportunidade. Essa oportunidade de viver essa área, de ser testado nessa área. Mas Jesus entrega a bolsa de dinheiro para Judas, não para ele fracassar, mas para que ele pudesse superar isso que ele tinha, esse problema que ele tinha. E algo que eu deixo para essa igreja aqui hoje, uma recomendação é, o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. E isso não se engloba simplesmente na nossa vida de generosidade, na nossa vida de devoção a Deus em relação aos dízimos e às ofertas. Em todas as áreas. Veja o que Deus está falando, o que o apóstolo Paulo está nos recomendando. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não sobreveio vocês, igreja, tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Será que Judas, ele estava sendo tentado naquele momento e ele não podia suportar aquilo? A palavra não se contradiz, com certeza ele poderia suportar. Se ele tivesse buscado a ajuda no momento certo, se ele tivesse deixado revelar o seu coração no momento certo para Jesus. Judas teve essa oportunidade, mas, olhe só a recomendação de Paulo, quando forem tentados, o Senhor, lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Judas não fez o mesmo Judas não fez mesmo sabendo o que era certo. Judas não pratica mesmo sabendo que aquilo era correto. Ele prefere tomar parte daquilo que não era dele. E a causa disso tudo foi o quê? Foi o egoísmo. E quem é o maior inimigo da generosidade? O egoísmo. Nós começamos falando sobre isso. E o maior inimigo da generosidade é o egoísmo. E o segundo ponto dessa mensagem, para a gente discorrer naquele texto, diz assim: a extravagância da generosidade. Sabe, o texto que nós lemos aqui diz que Maria derramou um perfume que valia 300 denários. E para você entender, um denário equivalia a um dia de um trabalhador. Ou seja, um dia de serviço nosso aqui. Ou seja, então Maria depositou aos pés de Jesus o equivalente a 300 dias de serviço. Isso é muito ou é pouco, igreja? Para mim é muito. Talvez para alguns de nós seja pouco, mas para mim é muito. Então era uma oferta extravagante, sim ou não?
Sim, era uma oferta extravagante. Agora eu quero deixa eu me perguntar para você, se você desse uma oferta extravagante dessa na igreja, Deus ficaria impressionado com você? Qual a quantia monetária, o quanto de dinheiro que você deveria dar para impressionar a Deus? Antes de responder essa pergunta, eu quero lembrar algo para você. O Senhor, Ele é o arquiteto do céu. E a Bíblia diz que lá existem ruas de ouro, muros de jaspe e de todas as pedras preciosas. Será que alguma coisa impressionaria o Senhor? Sabe o que impressiona Jesus nesse contexto? O coração daquela mulher em fazer o melhor naquele tempo. A Bíblia diz que o Senhor é dono de todas as coisas e nada poderia impressioná-lo. Salmos 24:1 diz assim: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Ageu 2:8 diz assim: tanto a prata quanto o ouro me pertencem, declara o Senhor dos exércitos. Diante disso, vocês acreditam que uma quantia de dinheiro poderia impressionar a Deus? De maneira nenhuma. Nenhuma quantidade monetária poderia impressionar a Deus. E eu vou repetir isso aqui. Nenhuma quantidade impressionaria a Deus. Mas sabe o que impressiona o Senhor? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, tem a resposta para nós. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos. Ou seja, a tua entrega genuína de todo o seu coração impressiona o Senhor, não somente na sua generosidade, mas como um todo a sua vida. E depois a nós, pela vontade de Deus, a sua entrega impressiona a Deus mais do que a sua conta bancária, mais do que aquilo que você tem guardado, mais do que os seus bens, mais do que as suas posses, mais do que tudo que você tem na sua vida. A sua entrega da sua vida por completo. E para que você entenda o que eu estou dizendo acerca de entrega e esse princípio da generosidade, na Bíblia existem 3 formas de sermos generosos: nos dízimos, nas ofertas e nas ofertas extravagantes, como essa mulher fez. E o exemplo é o exemplo de Davi. Davi dá uma oferta extravagante ao Senhor. Se nós formos olhar tudo que ele contribuiu para a construção do templo, quando foi construído, passaria de 21 milhões de dólares. Tudo que ele ofertou ao Senhor. E Deus se alegrou com a oferta dele? O que vocês acham? Sim. Porém, da mesma forma que a Bíblia conta que essa foi uma oferta extravagante, ela também fala que havia uma viúva que só pôde ofertar 2 pequenas moedas. E ela fez a melhor oferta. Ou seja, para Deus não importa a quantidade, importa o que está dentro do seu coração e a forma como você está exercendo. Quem está entendendo a mensagem? Amém? Amém, igreja? Lucas 21, versículo 1 ao 4 diz assim, Jesus olhou e viu os ricos colocando as suas contribuições nas caixas de oferta. Quem estava colocando as suas contribuições? Os ricos. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre e disse: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Isso foi uma oferta extravagante. Da mesma forma que Maria deposita aos pés de Jesus algo que vale 300 denários, 300 dias de serviço, essa viúva também entrega 2 pequenas moedas, que representam o seu coração. Ou seja, aquilo que está dentro do seu coração irá representar a sua gratidão a Deus. Irá representar a sua entrega voluntária e genuína ao Senhor, independente da quantidade monetária, embora a Bíblia nos ensine a respeito do princípio do dízimo e da oferta.
dízimo, 10ª parte. A oferta é voluntária. É aquilo que você faz de todo o seu coração. Amém, igreja? E o terceiro ponto dessa mensagem, para a gente finalizar, é a recompensa da generosidade. A pergunta que não quer calar aqui é: por que Maria daria uma oferta tão extravagante? Por que Maria faria isso? A resposta é simples. Ela deu uma oferta extravagante, sabe por quê? Porque 2 meses antes, o seu irmão havia sido ressuscitado dentre os mortos pelo próprio Jesus, que ela estava ali, jogando a sua oferta aos seus pés, derramando a sua oferta aos seus pés. O motivo de Maria fazer uma oferta extravagante foi a sua gratidão, a gratidão da sua alma. E se em algum momento, e aqui eu quero fazer uma pergunta para mim e para você, se em algum momento, algum membro da sua família adoecesse, viesse a falecer, e precisasse de um socorro de Jesus, e ele ressuscitasse esse membro da sua família, qual seria a sua atitude? Seria uma atitude parecida com a de Maria, ou seria uma atitude egoísta? Pastor, isso, graças a Deus, não aconteceu na minha família, nem na minha aconteceu. Mas todos os dias está acontecendo conosco. Sabe por quê? Todos os dias Jesus está resgatando alguém do mundo do pecado. Pessoas que não tinham vida, pessoas que não tinham mais esperança. Jesus continua ressuscitando essas pessoas todos os dias, sabe por quê? Para que eu e você possamos viver nele, para ele em todo o tempo. Ele está resgatando pessoas das garras de Satanás todos os dias. Ou seja, pessoas estão sendo ressuscitadas constantemente. E a minha pergunta para você hoje é: o que tem dentro do seu coração? Ingratidão a Deus por isso. Hoje nós teremos várias pessoas que irão descer as águas. Pessoas que vão renascer para uma nova vida. Sabe por que isso é possível? Porque há uma igreja generosa aqui, que mantém essas portas abertas. Há uma igreja generosa aqui, que mantém o evangelho de Jesus sendo pregado. E pessoas que já não tinham esperança, podem ter esperança de descer as águas hoje. Ter uma nova vida em Cristo, uma nova identidade. Para isso que Jesus nos chamou, para viver a sua palavra na plenitude dela, na plenitude da sua palavra. Sabe, se eu e você cremos em Jesus e cremos que um dia nós estivemos em pecado, nós também fomos ressuscitados um dia, assim como Lázaro foi. Talvez não no sentido literal, mas a nossa alma já estava morta. Jesus se compadeceu de nós. Alguém pregou para mim, alguém pregou para você. Alguém te acolheu numa igreja, alguém te acolheu no momento que você passou por uma situação difícil. Por isso que nós estamos falando sobre esse assunto do coração. Não permita que o egoísmo tome conta da sua vida. Mas sabe qual que é a recompensa da generosidade? O Evangelho de Marcos também conta a história dessa mulher. E Marcos é um pouquinho mais preciso ao contar essa história. Marcos capítulo 14, versículo 9, para vocês entenderem a recompensa da generosidade dessa mulher. Diz assim, ó: eu lhes asseguro que onde quer que o Evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Por isso que nós estamos contando a história dela aqui hoje. Porque aquilo que ela fez representou o muito valor que ela dava a Jesus. Representou muito valor que ela dava à companhia de Jesus, ao ensino de Jesus. Essa mulher foi recompensada por causa da sua oferta extravagante. Sua história está sendo contada até hoje.
Essa mulher veio sem pensar duas vezes, derramou a sua oferta a Jesus e disse, Jesus disse isso, ela ungiu meu corpo para o sepultamento. Colocaram o corpo de Jesus depois de sua morte em uma tumba e não tiveram tempo para preparar o seu corpo. Porém, o seu corpo já havia sido preparado, sabe quando? Quando Maria derrama aquele unguento, aquele nardo puro aos seus pés e unge a sua vida. Veja, Maria deu aquela oferta e ela nem sabia para o que serviria. E é assim como acontece com nós, quando nós contribuímos no reino de Deus. Muitas vezes nós nem sabemos qual é o destino que será dado ao nosso dinheiro, aos nossos recursos. Mas uma coisa é certa, o Evangelho de Jesus continua sendo pregado. A palavra de Deus continua sendo mencionada. Jesus continua transformando a vida de pessoas. Jesus continua fazendo coisas novas no meio da sua igreja. Sabe o que eu aprendo para a gente finalizar sobre esse texto? Para Judas, aquilo era um ato perdido. Para Jesus, era a preparação da sua morte. Para Judas, era só uma louca que gastou todo o seu dinheiro de um ano de salário. Para Jesus, era o maior ato de generosidade já registrado. Para Judas, era um desperdício. Para Jesus, era uma adoração genuína e verdadeira. Qual é a sua ação hoje? O que você fará para impressionar Jesus? Não estou falando só de dinheiro agora. Você está disposto a render a sua vida totalmente ao Senhor? Não estou falando de generosidade nesse momento, mas eu estou dizendo que você, se você estiver disposto a entregar o seu melhor a Jesus, o que há de mais puro dentro do seu coração, o que há de mais puro dentro do seu coração, dentro da sua alma, dentro da sua vida, aquilo que você tem de melhor, eu tenho certeza que Jesus, Ele se compromete em te presentear hoje, em abençoar a sua vida hoje, não só hoje, por todos os seus dias. Se coloque de pé. Nós iremos orar agora. Eu quero orar por você. E algo que eu aprendi lendo esse texto: não há desperdícios para Jesus. A sua adoração, o seu clamor não é um desperdício na presença dele. A sua vida não é um desperdício na presença dele. O seu choro, a sua lágrima não é um desperdício na presença dele. A sua entrega não é um desperdício para ele. As suas atitudes não é um desperdício para o Senhor. Quero orar por você hoje, abençoar a sua vida. Enquanto o Ministério de Louvor canta essa música, nós iremos preparar para o momento de batismo. Mas eu quero orar por você antes, para que o Senhor abençoe os seus caminhos nos próximos dias. Nós estamos às vésperas de 2026. E esse é um tempo oportuno de orar abençoando você, a sua casa, a sua família. Feche seus olhos por um minuto.